Se você consome conteúdo sobre moda, já sabe. Para onde a gente vai na internet? É clean girl pra cá, cara de rica pra lá e a cara de pau de chamar qualquer coisa com linhas retas de alfaiataria. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e hoje eu vou te contar a verdadeira história da alfaiataria para você não sair por aí passando vergonha no débito. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu aqui agora no paraquedas mais bafônico e bem talhado de todo o universo, meu amor, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda, mas fora do que você normalmente vê por aí, porque a nossa vibe é pesquisa histórica de verdade, usando documentos originais de cada época e as pesquisas mais atualizadas que estão rolando nas universidades e museus do mundo todo. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, sem sensacionalismo, sem achismo e principalmente, meu amor, sem informação tirada do... Eu sei que provavelmente você já tá de saco cheio desses criadores de conteúdo de moda falando que a alfaiataria é tendência, que tá na moda. Segura nas mãos de Deus! Porque a real é que a alfaiataria nunca foi uma tendência de moda. A alfaiataria, na verdade, é o resultado da combinação de determinados tipos de materiais com um conjunto muito específico de técnicas de costura. Uma roupa de alfaiataria é necessariamente feita sob medida. Ela até pode usar moldes pré-prontos, o que é uma polêmica imensa na área. Mas a alfaiate raiz trabalha com moldes feitos para cada cliente, que é a maneira tradicional e mais aceita de se trabalhar. Essa peça que está na arara da loja de departamento não é alfaiataria. Ela está tentando imitar o estilo de construção e acabamento das peças de alfaiataria e falhando miseravelmente nisso. Mas, para vocês entenderem exatamente o que é alfaiataria e não caírem na pira desse bando de influencers sem noção, eu tenho que te explicar de onde surgiu esse negócio. Então já solta o botãozinho do paletó, pega sua bebidinha favorita, senta numa poltrona confortável e vem comigo pra gente desvendar os segredos da história da alfaiataria. Ok, roupas de tecido existem pelo menos há uns 12 mil anos, que foi mais ou menos quando os seres humanos começaram a cuidar de umas plantinhas e umas ovelhinhas, descobriram como é que fazia fio, e inventaram uma ferramenta para tramar esses fios e começaram a fazer uns paninhos aí. Mas até porque tecido era uma coisa muito difícil e muito cara de se produzir, durante uma boa parte da história, as roupas eram feitas de modo a evitar ao máximo possível efetivamente cortar esses tecidos. E é por isso que nós encontramos tanta coisa só drapeada e ajustada ao corpo com cintos na Grécia e no Egito Antigo. E aquelas togas e túnicas romanas que eram basicamente retângulos dobradinhos na volta do corpo. Na época do Império Romano, os povos do norte da Europa usavam calças cortadas só com linhas retas e ajustadas ao corpo com cintos e cordões. E em várias partes da Ásia, as roupas antigas também tinham cortes muito simples, basicamente com linhas retas. O que é uma construção extremamente rápida e econômica e que preserva muito mais o tecido para que ele possa ser reutilizado no futuro. E foi com esses formatos muito simples e largos no corpo que a gente entrou na Idade Média, ali por volta dos anos 400. E esse é um vídeo que vai ser muito focado na história da indumentária da Europa por um motivo extremamente razoável. Tudo que a gente conhece como alfaiataria hoje se desenvolveu especificamente no território europeu. E embora recentemente vários designers venham buscando incorporar elementos de culturas não europeias em trajes de alfaiataria, a exemplo do que aconteceu na última edição do Met Gala, o conceito de alfaiataria e as técnicas empregadas ainda são basicamente o que a Europa desenvolveu no fim da Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, estamos falando de um período de 1000 anos, que vai dos anos 400 até os anos 1450, e de um continente inteiro, muito embora as representações da Idade Média nas séries e nos filmes seja muito mais baseada em referências inglesas e francesas. Além do delírio coletivo desse monte de couro sintético quando o assunto é Vikings, e que mais parece um show de banda de metal ruim dos anos 80. Pode não parecer, mas sim, a gente tem variações de roupas nesses 1000 anos de Idade Média, principalmente de comprimentos mais curtos ou mais longos, dependendo do século e da região. Uma coisa que se manteve até os anos 1300, quando acontece uma coisa que alguns pesquisadores da área gostam de descrever como a revolução da alfaiataria.
Alfaiate é uma profissão muito antiga. Existem registros textuais e arqueológicos de oficinas de alfaiataria desde a Grécia Antiga. Mas o sentido que nós damos a essas duas palavras, alfaiate e alfaiataria, não são os mesmos que elas tinham originalmente. O alfaiate era simplesmente alguém que cortava tecidos para transformá-los em roupas, tanto masculinas quanto femininas. E desde a antiguidade era uma profissão restrita aos homens. Muito embora parte da costura em si frequentemente fosse feita por mulheres, porque era considerado um trabalho inferior. Foi na Idade Média que o trabalho dos alfaiates passou a ser cada vez mais especializado e mais regulamentado. Nas cidades comerciais, eles até se organizavam em associações próprias, as guildas, que reuniam tanto os artesãos que faziam as roupas, quanto aqueles que também vendiam tecidos além de confeccionar as roupas. Mas a principal função das guildas era proteger os alfaiates contra a concorrência desleal, especialmente de alfaiates que vinham de outras cidades e de outras regiões. Mas as guildas tinham uma função secundária que também era muito importante, que era garantir e certificar o trabalho dos artesãos da cidade. Quando uma família tinha filhos homens, geralmente era o mais velho que herdava os negócios do pai. Os mais novos eram enviados para aprender outras profissões, que podiam ou não ter alguma coisa a ver com o negócio da família. Porém, a gente está falando de uma época onde não existia nada nem parecido com o ensino técnico. E nas universidades você basicamente só estudava teologia, filosofia, medicina e às vezes alguma coisa de direito. Então, para aprender uma profissão, você precisava se tornar aprendiz de um artesão que já estava bem estabelecido e que tinha permissão da guilda para ter aprendizes. E quando você terminasse o seu aprendizado, depois de uns 7 ou 10 anos de estudo, se tornava artífice ou jornaleiro. Mas calma, é que o jornaleiro não era quem entregava jornal, era quem recebia por jornada ou por diária, ou seja, por dia trabalhado. O artífice ou jornaleiro trabalhava na oficina de outro alfaiate, até que tivesse condições financeiras e técnicas para abrir o seu próprio ateliê. Porque, para isso, ele precisava provar para a guilda que manjava dos paranauês do seu ofício, e que não iria entregar um trabalho bosta para o cliente e sujar o nome de todos os alfaiates da cidade. Porque assim, até podia não ter rede social, mas meu amor, se tem uma instituição que funciona em todos os lugares do mundo desde que o ser humano aprendeu a falar, essa instituição é a Rádio Fofoca. As guildas submetiam aprendizes e artífices a testes práticos, em que eles tinham que executar determinadas peças para apresentar para o conselho da guilda. Até porque os livros medievais eram copiados à mão, porque ainda não existia tecnologia de impressão, todo esse conhecimento era passado oralmente do mestre para o aprendiz. E também porque aquilo que não estava escrito era mais difícil de ser roubado, né? Então acabava sendo uma medida de segurança também. Nos anos 1300, as guildas de alfaiate já tinham se tornado muito influentes e capazes de formar artesãos extremamente especializados. Tão especializados que eles começaram a experimentar novas formas de construir as roupas. Parece doideira, mas sim, essa peça é original dos anos 1360. Ela foi usada por Carlos de Blois, um nobre e militar francês. Em francês, ela é chamada de pourpoint. A gente chama de gibão ou perponte em português mesmo. Ela é feita num tecido de seda brocado, com desenhos de leões e de pássaros, e toda estofada e costurada como se fosse um edredom moderno. O gibão de Carlos de Blois era provavelmente uma peça de uso militar, que protegia o corpo contra o peso da armadura e até contra danos leves durante o combate. Mas ela também dava uma mãozinha no shape do cara. Diferente de outros trajes masculinos da mesma época, que não tinham estrutura e só seguiam a forma que o corpo já tinha ou até escondiam a forma do corpo, o gibão estofado criava volumes no peito e nos ombros, enfatizando uma forma considerada viril e masculina já naquela época. E embora ele tenha surgido originalmente como uma peça de uso militar, o gibão acabou se tornando popular também entre a população civil, entre o final dos anos 1300 e começo dos anos 1400. Quando ele começou a ser usado com calças e meias ajustadas, além das pulaines, os famosos sapatos medievais de bico fino. Para escândalo de escritores como Geoffrey Chaucer, autor dos Contos de Canterbury, que considerava os gibões imorais porque eles eram curtos demais, não escondiam direito às vergonhas e podiam estimular pensamentos lascivos. Olá! Mas, para além disso, o gibão estofado representa um momento de virada na história da costura e o início da alfaiataria, quando as roupas começam a ser feitas não só seguindo a forma natural do corpo e amplas com corte simples para economizar tecido, mas elas passam a tentar criar formas artificiais com o uso de estofamento e armações.
E muitos recortes e costuras engenhosas que permitiam criar áreas ajustadas e áreas volumosas numa mesma roupa. Algo completamente diferente do que tinha sido não só a indumentária medieval, mas a indumentária da antiguidade. E um dos efeitos técnicos disso é que a necessidade de precisão do trabalho do alfaiate aumentou numa escala nunca antes imaginada. Porque se antes as roupas eram grandes retângulos com inserções de triângulos em locais específicos e até com mangas totalmente retas, os novos modelos ajustados e estruturados tinham muitas curvas e não deixavam margem para erros. O que acabou levando a uma especialização ainda maior dos alfaiates e a um aumento muito significativo do poder das guildas, tanto de alfaiates quanto de comerciantes de tecidos. Mas isso não é uma coisa que aconteceu só com as roupas masculinas. Nos anos 1200, os vestidos femininos tinham começado a ficar mais ajustados, bem diferentes dos modelos soltos que eram a regra até então. O primeiro modelo a fazer isso foi o bliot, que era ajustado com cordões laterais até criar esse efeito enrugado no tecido, mas ele não sustentava os seios. De acordo com os textos desse período da Idade Média, o ideal de beleza era de seios pequenos e bem erguidos. E como não existia nem sutiã, muito menos espartilho na época, o que as mulheres faziam para sustentar os seios era usar tecido mesmo, possivelmente algo parecido com o mamilare romano ou com um binder moderno. Nos anos 1300, um outro tipo de vestido, chamado de cotte, kirtle ou cotte hardy, passou a ser cortado com uma costura central curva na frente, que sustentava os seios e criava uma peça com um ajuste perfeito. E assim, gente, essa é uma construção tão engenhosa que simplesmente ela funciona e dá sustentação até para quem tem seios consideravelmente volumosos. Aqui no Brasil, a Merlin medieval já fez uma peça dessas totalmente à mão e provou pra gente o quanto essa construção é muito eficiente. Mas claro que deu BO com vários escritores e moralistas da época dizendo que esse tipo de peça ajustada incitava a luxúria. Mas pelo menos dessa vez não eram só as mulheres sendo acusadas, porque por incrível que pareça, dessa vez sobrou para os homens também. Infelizmente, a crítica era que eles pareciam mulheres, com o peito estufado e as cinturas marcadas. E um bispo austríaco comparou os homens de gibão àquele cachorro galgo inglês, e agora eu simplesmente não consigo desver isso. Toda essa transformação no corte das roupas e a própria ideia de que a roupa agora podia criar um corpo que não existia de verdade foram coisas que permitiram aos alfaiates de fato experimentar e criar modelagens e técnicas novas. Mas essas coisas também não seriam possíveis sem que as técnicas envolvidas na fabricação de tecidos também mudassem. Com a introdução de teares com pedal, que permitiam produzir tecidos um pouco mais largos e em menos tempo. E a melhoria da qualidade da lã através de seleção genética de espécies de ovelha. E sim, as pessoas faziam seleção genética mesmo sem ter conhecimento do conceito de DNA. Era uma coisa muito simples. Você pegava uma ovelhinha fêmea e uma ovelhinha macho que produziam a melhor lã no rebanho e você botava eles para fazer filhotinho. O que levou ao desenvolvimento do broadcloth, um tecido de lã muito denso que pode ser moldado com o uso de calor, não desfia e pode ser tingido com muita facilidade. E que foi fundamental para que a alfaiataria, como a gente conhece hoje, pudesse se desenvolver na era vitoriana. Até o século XVIII, alfaiates eram responsáveis tanto pelas roupas masculinas quanto pelas femininas. Foi nessa época que, em boa parte da Europa, a produção de roupa se dividiu. Os alfaiates ficaram responsáveis pelos trajes masculinos, pelos espartilhos e pelos trajes de cavalgada femininos. E as modistas pelos trajes e chapéus femininos e seus adereços. Sendo que tanto alfaiates quanto modistas empregavam costureiras, que eram mulheres que podiam trabalhar nos ateliês ou nas suas próprias casas. Tirar medidas, elaborar moldes e cortar o tecido, que eram atividades mais nobres, ficavam nas mãos dos alfaiates e das modistas. E a parte de bordado e costura era a responsabilidade das costureiras. Uma curiosidade é que em Portugal, mas também aqui no Brasil e em algumas partes da Espanha, essa divisão entre ofícios masculinos e femininos de confecção de roupa foi uma coisa que só se estabeleceu mesmo de 1830 para frente. E pelo menos em Lisboa, o bordado das casacas e dos vestidos, que era considerado um ofício de luxo, era executado por homens. Se você quer saber mais sobre isso e sobre o tema do vídeo, todas as referências estão na descrição. Mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca com todo esse material digitalizado. Além de um grupo secreto no WhatsApp para a gente trocar ideias e você tirar dúvidas direto comigo, e conteúdos exclusivos aqui no canal. O link para você apoiar ou assinar o nosso clube de canais está aqui embaixo na descrição.
Mais do que só essa divisão de quem fazia o quê com base no gênero, uma coisa que é muito característica do século XVIII é que a estrela da roupa não era a construção, mas o material utilizado. Quando a gente olha para essas casacas bordadas, a gente nota primeiro o tecido e as decorações e só depois a gente vai notar a forma e as técnicas delas. A mesma coisa acontece com os tecidos estampados dos trajes femininos. Só que no século XIX isso mudou. E essa mudança começou pelas roupas masculinas, o que jogou a alfaiataria para um outro nível técnico. No começo dos anos 1800, as casacas bordadas ficaram restritas aos trajes de corte. No dia a dia, os homens passaram cada vez mais a usar casacas lisas, onde a verdadeira estrela era uma construção primorosa que dava a silhueta desejada na época. Lembra do broadcloth, aquele tecido de lã que foi desenvolvido durante a Idade Média? Então, é aqui que ele vai substituir os veludos e os brocados super decorados do século XVIII. E sendo um tecido liso, ele deixava muito mais evidente o cuidado com a construção da roupa. Os primeiros alfaiates a se tornarem celebridades no meio foram os ingleses, porque foram eles que aperfeiçoaram o uso do broadcloth. O que tem muito a ver com o fato de que a lã das ovelhas britânicas era considerada de melhor qualidade em toda a Europa desde a Idade Média. E porque supostamente foram os ingleses que desenvolveram a técnica de moldar o broadcloth com o uso de ferro de passar e vapor, que é uma técnica fundamental da alfaiataria até hoje. Na época da regência, ter uma casaca feita por um alfaiate inglês ou no modelo inglês era indispensável para qualquer homem que quisesse se considerar elegante. No comecinho de 1800, muitos alfaiates já estavam se estabelecendo na região da Savile Row, que ainda hoje é o endereço dos principais alfaiates ingleses, inclusive aqueles que vestem a família real britânica. Foi provavelmente ali que se desenvolveu a fita métrica flexível, que permitia tirar as medidas seguindo exatamente o contorno do corpo. Diferente dos séculos anteriores, quando as medidas eram tiradas com fitas de papelão ou de madeira que eram mais rígidas. O que mudou também a maneira como os moldes passaram a ser feitos, porque com a invenção da fita métrica flexível, era possível tirar medidas muito mais exatas, tanto na vertical quanto na horizontal. Coisa que foi usada pela primeira vez pelo exército francês durante as guerras napoleônicas, para tentar criar modelos com tamanhos mais ou menos padronizados, tipo um PMG atual, para facilitar na hora de vestir milhares de soldados. Foi quando a França adotou o sistema métrico, que é esse que a gente usa, baseado em centímetros e metros, porque antes as medidas eram muito loucas, tipo pé do rei, cotovelo, onça, côvado. E é por isso que quando a gente pega manuais de alfaiataria antigos, a gente não entende absolutamente nada do que está escrito naquele negócio. Porque manuais de alfaiataria escritos, que são encontrados a partir dos anos 1550, eram feitos para que as guildas e os mestres pudessem avaliar os seus aprendizes. Então eles partiam do princípio que quem mexia nesses livros já era do babado. Não um bando de nerd abelhudo aqui no século XXI que gosta de reconstruir roupa velha como hobby, sabe? Em nossa defesa vou dizer que alguns de nós fazem isso, não só profissionalmente, mas academicamente. Não que isso faça a gente menos nerd, mas eu precisava falar isso pra vocês. Tava linda a alfaiataria no começo do século XIX. O problema é que a Revolução Industrial tava logo ali, né? E com ela a produção industrial de roupas em tamanhos padronizados. O nascimento das lojas de departamento, onde inclusive os ricos passaram a comprar roupas prontas, porque a roupa pronta era um sinônimo de modernidade e do desenvolvimento tecnológico. A ciência vitoriana era meio que obcecada não só por entender, mas por classificar o mundo, de uma maneira geral. E nem sempre isso era feito pelos motivos certos, tá? Porque racismo e evolucionismo corriam solto disfarçado de pensamento científico. E uma das coisas que se desenvolve nessa época é a antropometria, um ramo da antropologia da época que se dedicava a medir os seres humanos nos mínimos detalhes. Na maior parte das vezes, a antropometria foi usada para tentar encontrar justificativas físicas inventadas para a escravidão e para o colonialismo. E até para tentar encontrar características físicas que permitissem identificar possíveis criminosos e até transtornos mentais. É uma grande baboseira pseudocientífica? Totalmente. Mas teve uma coisa legal da antropometria, porque os dados que foram levantados pelos cientistas dessa época serviram de base para que se desenvolvesse a primeira grade de tamanhos estilo PMG, mais ou menos como a gente conhece hoje. E embora uma roupa sob medida seja muito melhor em termos de caimento e conforto, essas roupas PMG ou por tamanho de manequim, como a gente encontra nas lojas atuais, foram muito importantes, porque permitiram a produção industrializada, que tornou as roupas mais baratas e um pouco mais acessíveis para a população em geral. Mas tem mais.
Surgiram empresas especializadas em vender moldes para quem quisesse fazer suas próprias roupas em casa, o que era justamente a parte mais complicada do processo. E a gente está falando de uma época em que praticamente qualquer mulher sabia costurar por necessidade e muitos homens também. Inclusive, na década de 1830 já existiam empresas especializadas em enviar pelo correio moldes específicos para oficinas de alfaiates. E mesmo que esses moldes só servissem como base e tivessem que ser modificados para cada cliente, isso eliminava um trabalho imenso que o alfaiate tinha de traçar aquele molde do zero e tornava a produção do traje infinitamente mais rápida, o que era absolutamente necessário, porque agora a alfaiataria precisava competir com as roupas prontas e industrializadas, e o fato de que elas eram uma novidade extremamente sedutora. E então, o que os alfaiates fizeram para virar o jogo, vocês me perguntam? Eles investiram em publicidade, meu amor. Sabendo que só os muito ricos faziam questão e tinham dinheiro para bancar o guarda-roupa inteiro feito sob medida, os alfaiates focaram na classe média, onde estavam os funcionários públicos, médicos, advogados, contadores, professores, com a ideia de que qualquer pessoa com recursos e um pouco de estratégia poderia ter um traje de alfaiataria sob medida, que estava tranquilo comprar roupas prontas, mas que o traje feito pelo alfaiate era aquela roupa especial que o cara tiraria do armário quando precisasse fazer uma boa figura na sociedade. E os alfaiates investiram muito numa coisa que hoje em dia se chama de relacionamento com o cliente, reforçando a ideia de que ir ao alfaiate e ter uma peça feita por ele era uma experiência única. Que o alfaiate não oferecia só uma roupa sob medida, mas uma atenção especial, que ele mimava o cliente, coisa que nenhuma loja de departamento faria por ele. E que no alfaiate, cada corpo era único e especial, em oposição ao anonimato das roupas padronizadas. Mas a essa altura você deve estar se perguntando o que o trabalho do alfaiate tinha de tão especial assim, né? Então, cola comigo, senta seu dedinho neste botão de like que agora eu vou te mostrar aquilo que você não enxerga quando olha para um terno ou para um costume. Vamos começar dando nome às coisas. Costume é o conjunto de paletó com calça, que pode ser usado com camisa social e gravata ou outras combinações ao gosto do freguês. Já o terno tem 3 peças: calça, paletó e colete. E essa estrutura de peças é a mesma desde os anos 1650. O que mudou foi o formato dessas peças. E quando você vê uma pessoa com um terno bem cortado, em que tudo está direitinho no lugar e no comprimento certo, isso passa uma certa dignidade, né? Então, isso vem da estrutura interna das peças, daquilo que é totalmente invisível pra gente quando a gente olha para a roupa pronta. Porque entre o tecido externo e o forro onde ficam os bolsos internos, existem camadas e mais camadas de tecido de reforço e de entretela, que são aplicadas à mão em locais estratégicos para criar os formatos que são considerados desejáveis e masculinos hoje em dia. Um terno feito por um alfaiate tem um encaixe perfeito no ombro, e a ombreira que dá formato a esse ombro tem a proporção exata para ressaltar a linha do ombro sem parecer que a pessoa perdeu o pescoço. O tronco não tem dobras e ele é feito para alongar perfeitamente o corpo. E tanto o comprimento quanto os botões precisam ser posicionados com muito cuidado para não deixar a pessoa achatada. A mesma coisa vale para as calças, que levam em consideração coisas como a proporção entre as pernas e o tronco, se a pessoa tem barriga, se tem o bumbum um pouco mais volumoso. É o tipo de coisa que nenhuma roupa que a gente compre pronta vai conseguir entregar. Mesmo aquelas lojas caras de roupa masculina em shopping fazem uma porrada de ajustes antes de entregar a roupa por causa disso. E ainda assim não fica bom, principalmente o ombro. Porque essa distância entre a base do pescoço e o ombro e o quanto o ombro é caído em relação ao pescoço são medidas muito específicas, individuais e absolutamente únicas. Ah, modista, mas não tem alfaiataria feminina, não? Tem sim, só que ela não tem absolutamente nada a ver com o que anda chamando de alfaiataria por aí. As primeiras roupas femininas a usarem a mesma construção das roupas de alfaiataria masculina foram os trajes de cavalgada dos anos 1600 e 1700. Que inclusive davam um BO danado, porque os caras ficavam boladíssimos e diziam que só faltava as mulheres começarem a usar calça para roubar o lugar deles. Os trajes de cavalgada femininos se mantiveram com elementos de trajes e da alfaiataria masculina durante todo o século XIX, inclusive com o uso do mesmo tecido de lã e até de cartolas. Mas as técnicas de alfaiataria só passaram a ser incorporadas ao dia a dia das mulheres a partir da década de 1890,
quando elas começaram a combinar saias com coletes e casacos feitos com as mesmas técnicas das roupas masculinas, só que adaptadas às características do corpo feminino. O que acabou saindo de moda entre 1900 e 1920 e voltou com muita força nos anos 1930, quando as roupas femininas incorporaram inclusive a estrutura de ombros mais retos e casacos estruturados. O que de uma certa forma retornou nos anos 1980. Só que, a partir dos anos 1980, o que a gente tem na moda mainstream não é alfaiataria, mas peças industrializadas que procuram imitar as características externas de um traje produzido por um alfaiate. O que significa que elas não têm a estrutura interna que caracteriza um traje de verdadeira alfaiataria, nem os ajustes sob medida, nem o caimento perfeito de um traje feito por um alfaiate. E embora um bom traje de verdadeira alfaiataria dependa muito dos materiais corretos a serem utilizados, não é o material em si que caracteriza o traje como sendo de alfaiataria, mas sim o conjunto de técnicas utilizadas na construção da roupa e ser feita sob medida. Cada vez que um negócio desses aqui é chamado de alfaiataria, eu tenho certeza que morre mais uma fadinha alfaiate. Para essa manga subir desse jeito, ou só tem uma camada de tecido, ou é forrado com um filete tão plástico que você escuta as tartarugas agonizando no oceano. Fora essa lapela com essa costura toda repuxada na curva que me dá uns 10 tipos de agonia diferentes. Lembra que eu falei sobre o tamanho do ombro? Então, esse aqui tá muito grande até para modelo. E ali embaixo da página ainda diz assim, ó, linho com elastano. Pois linho com elastano é o meu! Porque se tem 68% de viscose, chamar de linho com elastano é muita filha da p... Ah, modista, mas é muito caro mandar fazer roupa sob medida. Sim, eu concordo que é mais caro, até porque a gente está falando de um trampo artesanal, não de um negócio feito numa linha de produção imensa. Mas caro mesmo é esse negócio custar R$360 mais frete, porque não tem nada aí que justifique esse preço do ponto de vista técnico. Siricuticos meus à parte, eu sei que tá muito difícil encontrar roupa que preste pronta em loja, tá? Tá tudo caro demais para material e para umas costuras mal feitas que desmancham só de você pensar em lavar, quanto mais botar na máquina. Mas sabe onde é que vocês vão achar uma roupa boa que preste, tecido bom, bem feita, do tipo que vale a pena mandar para uma costureira para ajustar? É no brechó, meu amor. Mas não é esses brechós glamorizados de internet. É bazar de igreja, é brechó de bairro, é aquele negócio que não tá organizado, você vai ter que garimpar. Ai, modista, mas no brechó tem roupa de morto. Credo, a energia que eu vou levar pra minha casa. Sim, com certeza, porque a roupa que tu compra no shopping, feita com mão de obra escravizada, de imigrantes ilegais, mantidos em cativeiro, numa casa com 20 metros quadrados, essa aí tá tranquilaça, né, meu amor? Essa energia ruim tu não sente, né, Mona? Meu amor, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu já peço desculpa por qualquer coisa, porque eu até posso parecer fofinha por fora, mas a verdade é que eu sou um saquinho de ódio por dentro. Então eu vou pedir o teu like, o teu hype na cara dura, tá? E te convidar para se inscrever aqui no canal e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.